Naquele tempo, tendo Jesus chegado à terra da sua pátria, pôs-se a ensinar na sinagoga, e de tal modo que todos, cheios de espanto, diziam uns para os outros: "De onde lhe vem toda essa sabedoria e milagres? Pois não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a mãe dele Maria? E não são os seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não vivem entre nós as suas irmãs? De onde é que então que lhe vem tudo isto?" Sentiam-se desorientados a seu respeito. Jesus, porém, observou-lhes: só na sua terra e no meio de sua família é que um profeta é tido por menos. E por causa da incredulidade daquela gente, fez lá poucos milagres. Laus tibi, Christe. Então, nesse 1º de maio, começamos hoje um mês dedicado a Nossa Senhora. Eu sugiro que cada um prepare um altar de Maria em casa, coloque uma imagem, uma flor, uma vela, e faça esse altar em homenagem a ela. E todos os dias, diante desse altar, faça as suas orações, sobretudo a reza do terço, que ela pede em Fátima, que rezemos o terço todos os dias. O Papa Francisco pediu também que as famílias aproveitem esse tempo para rezarem o terço. Se não querem rezar todos, pelo menos individualmente, mas que você vá lá diante do seu altarzinho de Maria e reze o terço. Toda essa crise que nós vemos hoje no mundo por causa da pandemia, e essa crise atinge também a igreja, porque a igreja ela está inserida também na história do mundo. Toda essa crise está levando, e nós temos que aproveitar esse tempo para isso, para solidificar aquilo que nós chamamos de igreja doméstica. Cuidem de solidificar isto. Isso é tão importante que Deus vai utilizar da igreja doméstica que vocês estão solidificando em casa agora, nesse tempo, para uma missão para vocês no futuro. Guardem essas palavras. A família católica vai ser chamada a uma missão muito importante, sobretudo na manutenção e na vivência da fé. Por isso Deus agora está solidificando a família de vocês como igreja. Aproveitem esse tempo como um tempo de aprendizado e vivência dessa igreja, agora. Por isso eu estou falando para fazerem um altar em casa e já viverem a família como igreja. Um lugar de culto, pela oração, um lugar de ouvir a palavra de Deus e um lugar da prática da caridade. Aí vocês podem estar. Nem sempre nós, padres, podemos estar. Eduquem os filhos de vocês nessa igreja doméstica. Foi assim que tudo começou. Notem bem isso. Hoje, a igreja, como eu disse, celebra São José Operário, né? O mês de Maria começa falando de São José. Porque São José, ele teve uma grande missão, que foi a de ser o guardião dos grandes mistérios de Deus. E se Deus deu essa missão para ele, é porque São José é um homem grande, um homem importantíssimo. Ele tem essa missão de guardião, primeiro do tesouro de Deus, que é Maria. Aliás, que é Jesus primeiro, evidente. Que é o Filho de Deus feito homem. Então, guardando o mistério do Filho de Deus feito homem, São José é o guardião do mistério da encarnação e, por que não dizer, também do mistério da salvação.
Quando o anjo aparece a José, diz: não temas receber Maria por tua esposa. Ela dará à luz um filho e tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então São José passa a ter essa missão de receber Maria, ou seja, guardar Maria, proteger Maria, e protegendo Maria, proteger Jesus, e dar o nome dele a Jesus. Essa missão era a missão própria do Pai, dar o nome a Jesus. E dará o nome a Jesus, Jesus significa que é o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então notem essa missão de José, de ser não só o protetor material, o protetor da casa, de dar a comida, mas o protetor no sentido de dar o nome, de dar a família. Tanto que quando Jesus vai nascer, José vai a Belém, porque era da casa e da família de Davi. Então José é quem dá o nome da família de Davi a Jesus, embora nós sabemos pela tradição que Maria também era da família de Davi, mas a Bíblia chama José, que era o pai adotivo. E dando a Jesus o seu nome, o nome da família, ele protege Jesus e protege Maria de qualquer problema do ponto de vista legal que pudesse haver. Então esse homem é grande, muito grande. São José, a Bíblia fala pouco dele, mas o que José fala que ele era um homem justo. E quando a Sagrada Escritura chama alguém de justo, se refere, por exemplo, a Abraão, a Isaac, Jacó, a Noé, e a todos os homens do Antigo Testamento. O Davi fala: o justo crescerá como a palmeira à beira do riacho. Quer dizer, o justo é aquele santo, mas não é um santo qualquer, é o santo no sentido de aquele que vive na intimidade com Deus, que como que frui de Deus e aproveita da presença de Deus, vive em Deus, nessa intimidade com Deus. Evidentemente, como homem, e ele é homem, justo, da raça humana, mas tem tal intimidade com Deus, que Deus o inspira, que Deus inspira os seus atos, que Deus mostra-lhe as coisas. E é por isso que só um homem justo como José poderia crer e acolher a mensagem do anjo quando lhe diz: não temas receber Maria por tua esposa. Notem que ele estava casado com Maria, os dois não coabitavam, os dois não tinham vida conjugal, tinham feito votos, a tradição nos diz isso, mas ele vê Maria grávida, ele não quis difamar Maria, poderia denunciá-la, por exemplo, mas ele resolve se afastar sem compreender. E quando o anjo diz, recebe Maria, ele já compreende tudo aquilo, toda aquela mensagem, e logo acolhe Maria, e cuida de Maria e de Jesus. Mas hoje a igreja quer mostrar José, não apenas como esse guardião, mas José como um carpinteiro. O evangelho que acabamos de ouvir chama José de carpinteiro. É o único evangelho que fala que José é carpinteiro. O de Marcos fala que Jesus era carpinteiro, ou seja, que aprendeu de José o mesmo ofício, como era costume na época. Mas quando fala José o carpinteiro não era como hoje apenas quem faz caixas para as obras, mas o carpinteiro é todo aquele que trabalha com a madeira e também trabalhava com ferro. Havia uma tradição antiga que dizia que São José também teria trabalhado com lavoura ou coisa do tipo. De qualquer forma, José era um carpinteiro, era um trabalhador. Ganhava o pão com o suor do seu rosto. O trabalho, sempre, sobretudo manual, sempre foi tido em pouca monta na história. Quando Deus amaldiçoa o homem por causa do pecado,
diz: comerás o pão com o suor do teu rosto, e a terra te produzirá espinhos, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque tu és pó, em pó te hás de tornar. Então o trabalho era tido em muitas culturas como algo maldito. E São José, e junto com São José Jesus, eles vão, e o cristianismo vai dar ao trabalho um outro sentido. Não o sentido ruim, mas o sentido de, o primeiro trabalho é uma participação nossa na obra criadora de Deus. Humanamente falando, nós como que continuamos essa obra criadora de Deus quando nós pegamos as coisas que Deus criou e transformamos. Temos aqui na igreja bancos de madeira. Alguém foi lá, cortou a árvore, serrou, lixou, aplainou, juntou, pregou e fez bancos. O trabalho é isso. Pegar a obra de Deus e transformar e colocar essa obra de Deus de modo artístico, de modo prático, e que sirva a si próprio e sirva aos outros. De modo que a primeira função do trabalho humano é ser esse elemento continuador da obra criadora do próprio Deus, que nos dá o exemplo, porque a Bíblia já começa dizendo que Deus trabalhou. No primeiro dia Deus diz: faça-se a luz foi feita. E Deus, no sétimo dia, descansou. Claro que sabemos que Deus não precisa descansar, mas é para mostrar que o trabalho é algo abençoado por Deus. E o sétimo dia vai ser essa bênção que Deus vai dar para os outros 6. Então a primeira função do trabalho é essa, de ser um modo como nós continuamos a obra de Deus. E é isso que o ser humano faz no mundo. Segundo, o trabalho tem a função de colocar na prática todos os dons que Deus dá para nós. Nós temos uns talentos, e aqui talentos como dons de Deus, uns para uma coisa, outros para outras coisas. Um para a música, o outro para ser carpinteiro, o outro para ser engenheiro, o outro advogado, o outro professor, o outro escultor, enfim, cada um, diante dessa grande sinfonia que há no mundo, cada um tem a sua participação. E há desigualdade entre as pessoas, e essa desigualdade é querida pelo próprio Deus. Uma das grandes pregações da revolução anticristã é dizer que todos são iguais. Isso é mentira. Isso é falso. Todos são iguais como seres humanos, todos são iguais na dignidade, todos são iguais nos direitos que cada um tem para viver dignamente, como filho de Deus. Mas Deus distribui os seus dons de modo desigual. Haja visto o colégio apostólico. Pedro recebe um ofício, João recebe outro, Judas recebe outro, e assim é no mundo. E Deus vai dando a cada um dons diferentes, para que cada um coloque esses dons a serviço dos outros. E cada um, usando esses dons a serviço dos outros, vai ter essa grande sinfonia que há no mundo. De modo que Deus age no mundo através desses dons que Ele nos dá. Isso no mundo e, sobretudo, na igreja. De modo que o trabalho é essa realização, colocação em prática desses dons que Deus nos dá. Daí o trabalho ser grande e ser importante. E cada um é importante. Imagine se não houvesse quem fizesse bancos, quem fizesse os tijolos para a construção dessa igreja, quem fosse lá pegar o petróleo, e quem fosse lá pegar o aço, o minério, depois para fazer o aço, e assim cada coisa. Se não houvesse quem calculasse para ver as medidas certas das coisas, se não houvesse quem plantasse, quem colhesse, quem transportasse, quem vendesse, quem recolhesse, quem cozinhasse, quem colocasse a mesa, de modo que cada um
deve se sentir importante e necessário neste mundo, cumprindo bem o seu trabalho que está a serviço dos outros. Por pequeno que seja, vai estar a serviço desse todo, e a preocupação deve ser com esse todo. Aí a segunda característica do trabalho. A terceira, o trabalho é para a glória de Deus. Porque todas as vezes que nós fazemos as coisas, Deus é glorificado, porque todas essas obras, no fundo, tem Deus como autor. Por isso, quando nós trabalhamos, nós não só nos colocamos a serviço prático dos outros, da sociedade, como também nós glorificamos a Deus, porque colocando em prática os dons que Ele nos deu, nós honramos a Ele próprio, no seu Filho Jesus. E por fim, o trabalho é o meio de nossa subsistência. Tanto é que São Paulo chega a dizer, quem não trabalha não coma. Quem não trabalha pode comer. Imagine, ia ter muita gente passando fome aí, se quem não trabalha não come. Tem muita gente que não trabalha e quer comer. Bom, a tese de São Paulo. O fato é que o trabalho é também para a nossa manutenção, para as nossas necessidades. Como fruto daquilo que nós fizemos, nossas necessidades materiais. Nossa casa, comida, roupa e tudo mais. Então, nota a grandeza que tem o trabalho. Tanto que o próprio Filho de Deus, quando se faz homem, ele vive numa casa onde se trabalha. Maria, José e ele trabalha. E fica 30 anos ali nessa casa. E Jesus não ficava à toa. Tinha uma vida ativa. E, lógico, era homem de oração, porque Deus como Deus e homem, mas ele tinha uma vida ativa no sentido de que ele contribuía com as suas atividades, por isso ele é chamado de carpinteiro como José. Os dois já trabalhavam juntos, isso fica claro nos evangelhos. De modo que quando nós precisamos trabalhar, nós devemos fazer com alegria. São Paulo nos dá esse exemplo quando ele chega a Corinto e estava muito angustiado, porque em Atenas praticamente tinha sido expulso, chega a Corinto angustiado, né, fica lá, e ele então procura uma família, né, Priscila e Áquila, e vê que Áquila trabalha na mesma profissão dele, que era fabricante de tendas. E os dois então fazem aí uma dobradinha, né, começam a fabricar tendas para São Paulo se manter. Então ele trabalhava e pregava o evangelho. Por isso, lá na frente, ele vai dizer, quando ele falar do trabalho, ele vai dizer, eu, quando estive aí, eu trabalhei para não ser peso para vocês. E eu trabalhei com vocês e por vocês. Não só no Evangelho, como também nos meus trabalhos diários para me manter e não ser pesado a vocês. O fato é que ele mostra da importância do trabalho. Quando nós falamos que hoje é dia do trabalho, no sentido de que hoje São José é esse modelo de alguém a quem Deus confiou, né, os seus grandes tesouros, mas que aqui na terra, não só cuidando de Jesus e de Maria, São José fez isso com o seu trabalho. Não era um homem revoltado, não tinha essa preocupação de ficar reclamando das coisas, mas recebia os dons de Deus, colocava em prática a serviço de Deus, a serviço da sua família e também, por que não dizer, para o seu bem próprio, para a sua manutenção. Aprendamos, pois, isso de São José e coloquemos em prática. Peçamos, pois, a família sagrada que nos acolha e seja sempre esse modelo de harmonia dentro de casa, para que coloquemos no trabalho sempre os meios para nós crescermos. Não sejamos preguiçosos, né? Preguiçoso não entra no céu, não. Lá não tem ninguém preguiçoso. Então vamos trabalhar para a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.